dia, boa tarde, boa noite para todos os habitantes do nosso planeta azul. Estamos aqui para mais uma conversa, um diálogo, nesse nosso lançamento do Portal do Bem. E antes de eu mostrar os nossos novos convidados, tá? Eu queria direcionar todos a vocês a entrarem no site noticiasdobem.gentv.com.br e seguir o nosso Instagram, que é TVGenTV. E hoje a gente está batendo num tema muito interessante, que primeiro eu conversei com duas meninas que estão ingressando no ramo de empreendedorismo e agora eu tô com dois empresários de sucesso para a gente trocar uma ideia sobre a importância do empreendedorismo, como que eles chegaram nesse nível. Então, eu sou Juliana Santos, sou mãe da Jéssica, de 16 anos, do Enzo, de 10 anos, madrasta da Sofia, de 15 e da Isadora, de 14. Meu Deus! A gente já começa a empreender dentro de casa. Sim. Gestão de pessoas, gestão de equipe. E eu estou na parte de empreender. O empreender, desde criança, ele já teve na minha vida. A primeira coisa que eu ia perguntar é como que isso começou na vida de vocês, porque normalmente assim, ó, o ciclo normal que a gente tem hoje em dia é escola, faculdade e emprego. Então, para isso não ter acontecido, algum evento, algum conhecimento teve que ocorrer no meio desse caminho. E eu gostaria de saber, assim, do ponto de vista de vocês, o que ocorreu para, tipo assim, não, vou empreender. Vocês sabem, teve algum momento claro em específico? Bom, vamos lá. Primeiro me apresentar, né? Eu sou Rogério Bach, eu sou natural do oeste de Santa Catarina, filho de agricultores. E, para mim, a parte da agricultura, eu sempre falo que é um berço do empreendedorismo. E por que é um berço do empreendedorismo? Porque na agricultura é exatamente o mesmo princípio de uma empresa. Por quê? Primeiro você vai lá, prepara a terra, deixa ela preparada, aí você tem que comprar semente onde você vai plantar. Então, ao plantar, você vai ter que colocar adubo, ureia, defensivos agrícolas, você vai ter que cuidar dessa plantação durante um tempo. Você vai ter que também ter um pensamento positivo, que não dê nenhuma intempérie, que não dê uma seca, ou que dê um excesso de chuvas, ou que dê alguma praga. E aí, se tudo der certo, aí você vai colher, você vai retirar todos os custos e ver se deu lucro. Sim. Quer maior exemplo que uma empresa disso? Então ele já é exatamente o que é uma empresa. Então, como vim da roça, e aí eu cheguei em Florianópolis com 17 anos para trabalhar e estudar e ganhar vida, porque os meus pais eram pequenos agricultores. Então a gente começou a trabalhar, a desempenhar para poder se manter. E aí a gente começou, meus irmãos já estavam morando aqui, um dos irmãos já estava no caminho do empreendedorismo, que era fotógrafo autônomo, e aí eu fui caminhando também junto com isso. Então eu trabalhei os primeiros 6 meses como serviços domésticos, depois trabalhei... Autonomamente? Isso, eu trabalhava, na verdade eu trabalhava como doméstico, daí dentro da própria casa, porque meus irmãos trabalhavam fora, eu fazia tudo dentro de casa. Entendi. Mas por que era um serviço doméstico? Porque era tudo. Inclusive Entendi. Pão se fazia dentro de casa. Então, tipo assim, eles saíam trabalhar e você cuidava de tudo ali. De tudo. Inclusive fazia almoço, jantar, pão não era comprado na padaria, era feito, lavava roupa, passava. E finais de semana fazia freelance com eventos de fotografia. Tanto para o meu irmão, quanto para outros fotógrafos que tinha conhecido, que era a segunda luz. Aquele, hoje tem os pau de selfie, aqueles pau de iluminação, né, com flash para iluminar casamento. Tinha que segurar isso. Exatamente. Era um monopé que se chamava, né? Sim. Cara, eu dei uma olhadinha no Instagram de vocês e eu vi lá que basicamente vocês têm um grupo de empresas. Tipo, não é só uma empresa. Então, eu me fiquei muito curioso, tipo assim, o que acontece pra... porque assim, ninguém do nada aparece aqui com 10 empresas. Que nem tu falou, tem um processo de plantar, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma positividade e tudo, pra depois a gente usufruir dos lucros ou da colheita. Então, como assim, o que aconteceu? Você conseguiu enxergar que você podia ajudar em várias áreas? Ou você tem uma metodologia que a gente consegue aplicar em todos os ramos? Como que você viu que você pode ser um multiempreendedor? Como que é esse processo? O empreendedorismo, quando você começa a partir para o crescimento, o primeiro entendimento que você tem que saber é gerir pessoas. Então, a partir do momento que você souber gerir pessoas, você não tem limites para o empreendedorismo. Por quê? As pessoas me perguntam, Rogério, mas você empreenderia em qualquer área? Hoje eu respondo sim.
Porque eu não preciso ter o conhecimento técnico, eu tenho que ter o conhecimento de pessoas. Porque as pessoas sabem fazer. Então, a partir do momento que eu sei liderar pessoas, que eu sei gerir pessoas, eu consigo tocar qualquer empreendimento. Cara, eu tô, assim, ó, maravilhado com o que você tá me falando, porque eu tenho 20 anos, eu sou, assim, a minha experiência é mínima, vamos dizer assim, mas eu optei por um caminho do empreendimento. E foi exatamente isso que você tá me falando que eu vi na minha vida. Eu não me encontrei nas capacidades técnicas, mas eu me encontrei lidando com as pessoas. E você está me falando que esse é um dos pilares para a gente conseguir desenvolver empresas. Então, realmente, toca muito aqui em mim. E você diz que isso é uma habilidade inerte sua? Tipo assim, você nasceu assim com essa facilidade em lidar com as pessoas, em organizar as pessoas? Ou você teve que construir isso na tua vida? Eu acho que todos nós nascemos com a capacidade de lidar com pessoas. Aliás, nós lidamos com pessoas todos os dias. Nós temos que lidar em família, nós temos que lidar a todo momento. Agora, existe uma situação que é você se preparar para isso. Então, todo o tempo, desde a época de criança, eu participei muito de igreja. Então, eu participava já de grupos de jovens, já participava de todos os grupos onde tinha envolvimento de pessoa, onde tinha que ter uma certa liderança, tinha que estar presente, tinha que estar conversando com pessoas. Essa habilidade já veio treinando-se desde muito tempo. Desde muito tempo. E aí, no desenvolvimento profissional, eu nunca parei de fazer treinamentos, de fazer cursos, de estudar. Você aprender. Exatamente, o tempo todo. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento é fundamental. E você falou que o teu empreendedorismo veio de criança também. Tipo, surgiu por causa dos teus pais se colocar nesse caminho ou como assim? Os meus pais são funcionários públicos. Mas a minha mãe, ela tem algo do empreender dentro dela, que ela trabalhava numa escola e fazia já vendas de lingerie, bijuteria, sorvete, salgadinho. Então, ela trouxe essa parte do empreender para dentro de casa. E eu, junto com ela, desde criança, me envolvia nesses processos de venda, auxiliar ela na parte de produção. Então, ao lado do empreendedorismo, eu me vejo nesse lado da minha mãe. Mas ambos são funcionários públicos, onde eu tive um medo de empreender. Entendi. Eu empreendia dentro de uma empresa como CLT. Eu me via empreendendo dentro daquela empresa. Entendi. Diferente isso. Dentro, né, do CNPJ de terceiro. Tanto que quando eu trabalhava nessa empresa, eu me via me aposentando lá, pela cultura dos meus pais de funcionários públicos. Só que eu vestia tanto a camisa da empresa que eu não conseguia ver esse meu lado de empreender, de ter meu próprio negócio. Não era um sonho meu. Isso foi sendo construído no processo. Só para ver se eu entendi. Você se vinculou, por exemplo, numa empresa como... Tipo, você foi contratada. Aí você empreendeu ali dentro, tipo assim, você foi vivenciando os processos da empresa e com o passar do tempo foi solidificando a mentalidade que os teus pais te deram. De tipo assim, se aposentar num emprego, como se fosse. Exato. E o que eu fui criando uma rompeu? carreira. Comecei como terceirizada, depois como estagiária, depois como auxiliar de eventos, depois como supervisora, até chegar na gerência. Quando eu cheguei na gerência, eu queria novas experiências dentro da mesma empresa. Entendi. Aí eu fui para o comercial, que aí era o topo da empresa no sentido de outro departamento dentro do perfil que eu poderia me enquadrar. E então quando eu cheguei nesse processo do comercial, ao total quase 10 anos dentro dessa empresa, trabalhando internamente através do autoconhecimento, porque eu tinha a questão do correr risco calculado. Um desses processos era limitado. Medo do desconhecido. Medo desconhecido, medo de arriscar, então eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Então eu levei uns 2 anos trabalhando até eu tomar a decisão, agora eu estou pronta. Caraca. Então fui construindo uma base sólida e não simplesmente mudar, né? Olha que interessante, eu falei com vocês dois, antes eu estava falando com 2 meninas. As 4 pessoas sentaram aqui, as 4 falaram de autoconhecimento. Então, se tem alguém do outro lado aqui que está nos ouvindo e pensa que autoconhecimento é besteira, é coisa de coach, o que vocês têm para falar para essas pessoas?
é o que transforma a pessoa, é o que vai levar a pessoa a se descobrir, a saber realmente quais são os seus potenciais, e ao se autoconhecer também vai aumentar a habilidade de você conseguir trabalhar com as outras pessoas. Porque eu te faço uma pergunta, é o seguinte, por exemplo, você monta uma equipe, imagine que você seja o gerente de uma empresa ou você montou uma empresa e você não consegue montar equipe, você não consegue pessoas para trabalhar na sua empresa. É porque o mercado não está oferecendo ou é porque é incapacidade sua? O problema é que funcionário, tipo assim, pessoas capacitadas têm sobrando, no meu ponto de vista, porque olha só o desemprego. Então eu seria meio que hipócrita se eu argumentasse que seria tipo assim, tá faltando pessoas no mercado. Exatamente isso. O mercado sempre vai ter pessoas boas e sempre vai estar oferecendo, porque tem empresas e tem pessoas que estão com equipes maravilhosas. Pode ter dificuldade da quantidade de pessoas no mercado de trabalho, mas a incapacidade de formar equipe é sua. Então, o empreendedor que ele está com dificuldade, a primeira coisa, busque se entender, se autoconhecer. Se você não está conseguindo formar equipe na sua empresa, no seu trabalho, gente, procura o autoconhecimento. Que alguma falha, algum processo você está negligenciando e aí você não está conseguindo fazer com que essa equipe rode dentro da sua liderança, faça as coisas acontecer como precisa ser feito. Por exemplo, quando você me falou ali de a gente não conseguir organizar uma equipe, literalmente o que me veio na mente foi algo que não flui. Por quê? Porque é como se fosse até num grupo de amigos ou numa família. Quando a gente tem uma boa, tipo assim, divisão de tarefas, uma organização, ou todo mundo sabe o que tem que fazer, tipo, estão indo pra frente, tá tendo um movimento onde tem um progresso, vamos dizer assim. Eu acho que se não tem essa gestão de equipe que vocês estão falando mesmo... A comunicação clara e processos bem definidos. É o que faz... Caraca. Resumindo, é isso. A comunicação dentro da, dentro da gestão, dentro da empresa. Interessante. E os processos bem claros, onde o que é processo cada um vai fazer. De cada... E uma coisa que você falou de medo do desconhecido, tipo assim, eu me sinto uma pessoa... É que assim, eu vejo coragem como agir mesmo com medo. Porque eu não consigo acreditar que algum filho de Deus não tenha medo. Você chega aqui, nasceu aqui nesse planeta, medo de alguma coisa tem. Nem que seja de um crocodilo, sei lá, ou medo fantasioso de dragão, não importa. Mas, e o medo do desconhecido é uma coisa que eu lidei da seguinte forma, eu vou compartilhar com vocês e ver o que vocês acham. Se eu soubesse o futuro, às vezes eu nem queria experienciar mais essa vida, porque eu já sei. Então, eu acho que é muito mais legal porque a gente desconhece. Me gera essa sensação. Vocês não pensam dessa forma também? Ou o que vocês acham disso? Eu acho o desafio, tipo, chamativo. O desafio do desconhecido realmente ele faz com que você se transforme e faz com que você possa correr atrás e tal, e você enfrente isso. E isso também vem da sensação de você ter o controle. Tá, e aí eu te pergunto, você tem controle de quê? No fundo, a gente não tem controle de nada. Só de a nós. gente tem a impressão que a gente tem controle. E no fundo, a gente não tem controle. Então, quanto mais eu estou preso dentro de eu achar que eu tenho controle das coisas, das pessoas, apegado à parte material, uma série de coisas, então eu começo a me fechar. E aí eu tenho essa incapacidade da abertura em enxergar o novo, enxergar novos caminhos, enxergar novos negócios, novas oportunidades, enxergar o potencial do outro. E o desafio faz mostrar pra gente como a gente é forte, como a gente pode ir mais, ir além. E a gente eu vejo não sabia. muito desafio nisso, sem saber. Cara, isso que você falou é muito interessante, até porque você falou da falsa ilusão de controle. E é exatamente isso, porque quando você falou o que você controla, a minha mente até pensou em umas coisas. Só que conforme você foi falando, eu já percebi que, na verdade, eu nem controlo isso. Eu tenho, não sei se é ilusão ou se é realmente... Mas, enfim, a única coisa que eu acho que eu controlo é eu, né? Então, por isso que o autoconhecimento que nós estávamos falando é muito importante. Tu acha que tu controla você. Para de piscar. Entendi. Tu controla? Entendi, pô. A gente Pede pro teu coração parar de bater. A gente tá refém aos mecanismos do corpo também. Nós também não controlamos nem o nosso corpo todo. Ele tem coisas que ele funciona automaticamente, involuntariamente. Então nós também controle totalmente os seus pensamentos. Não tem como. Você não consegue controlar totalmente os seus pensamentos. O que você pode ter é valores bem definidos. E isso sim são coisas que vão balizar a sua vida e tal. Agora, o controle total que eu falo... Não existe. Mesmo, por exemplo, no momento de raiva.
Aí os teus valores, o teu superego, o teu ego, as coisas que vão ser controladas através disso, através de como você foi criado, da sua educação, de uma série de coisas da sua formação, Sim. Você vai ter uma coisa. Agora, que vem aquela raiva aqui, se você não tivesse essa parte da educação e tal, isso você não controla essa vontade que vem na sua mente no primeiro momento. Aí vem aquela vontade e você vai puxar a rédea ali. Cara, mas esse controle do pensamento você não tem. Isso que você falou é sensacional, porque a nossa atividade mental, ela não para. Exatamente. Então, por exemplo, assim, para a atividade mental. Tá, tu morreu. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Se a gente vê uma imagem, nós três aqui, a gente olha ou escuta uma palavra. Foi feito um estudo que o arquétipo disparado no cérebro é parecido. Então, quais simbologias, por exemplo, eu tô falando aqui, ou o nosso podcast inteiro, são palavras que remetem simbologias no cérebro das pessoas e que através da assimilação das simbologias elas levam ao entendimento. Então, nem o controle de qual simbologia o teu cérebro vai identificar a gente tem. Só que o que a gente vai fazer com isso até tem. Então a gente não tem controle total nenhum. De nada. De nada. De mim, cara. Por isso que eu até falei, eu tenho ilusão de que eu me controlo. E você já provou que na verdade é uma ilusão mesmo. Porque eu não me controlo. Meu coração, meu pulmão, tudo funciona. Ele tem o autofuncionamento dele. Uma coisa importante que eu falo em relação ao relacionamento de pessoas, que é uma coisa muito importante, que isso vai elevar para você conseguir empreender, você conseguir formar equipe, é o que a Juliana falou sobre comunicação clara. O que vem acontecendo hoje em dia com a parte do digital e tal? As pessoas têm preguiça de se comunicar. As pessoas têm preguiça, então mandam mensagens pela metade, e gera um monte de confusão pela falta da comunicação. Então a comunicação clara, cada vez mais, está sendo um grande trunfo mensagens das pessoas. Com duplo sentido. Exato. Né? Então, isso que está gerando a questão das relações. A internet é muito duplo sentido, né? Uhum. Uma dúvida que eu tenho sobre vocês, como que vocês se encontraram? Por exemplo, você nasceu aonde? No oeste de Santa Catarina, uma cidade chamada Faxinal dos Guedes. Próximo de mim. E... Sou de Floripa. Até de Floripa mesmo. Uhum. Então, como que foi esse processo? Como que vocês se conheceram? Ou foi no mundo dos eventos, mas de forma muito natural. Ele fotografou a minha formatura do terceirão. Fotografei a formatura do terceirão da faculdade e até o casamento dela, do primeiro casamento dela eu fotografei. Caramba! Pra tu ver. Então a gente veio da relação dos eventos, né? E aí a gente criou uma identidade com o passar dos anos, né? E até que a gente teve o envolvimento e estamos juntos lá desde 2010. Então a gente tem essa história de família, né? Temos os 4 filhos na união do todo, né? Então, e uma das coisas que eu sempre falo, a comunicação clara e direta, ela funciona em todas as relações, seja na relação de trabalho, seja na relação de amigos, em todas as relações, a comunicação é o que faz a diferença. Então você pode pegar alguém que se comunica muito bem, por exemplo, um professor que você se identificou muito bem. Sim. Muitas vezes é porque ele comunicava muito bem aquilo que ele passava a mensagem, então você tinha mais facilidade de pegar a matéria, Sim. Você conseguia se identificar muito com ele. E às vezes um outro professor que vai lá complicar o assunto pra gente achar que o assunto é mais complicado do que só vai, fala muito tecnicamente, que daí a gente não compreende. As pessoas ali. Uma coisa, quando você falou de comunicação clara, me veio o seguinte pensamento, o que não é comunicação? Porque, por exemplo, até o nosso corpo, o nosso cérebro comunica com os nossos órgãos. Nossos órgãos comunicam com o nosso cérebro. Nós estamos comunicando. Eu acredito que é impossível a gente fugir da comunicação. Ela é o que existe. Então, quando a gente fala de comunicação clara, não é só eu falando com vocês, ou vocês dois conversando, ou você palestrando no evento. É tudo. Até, por exemplo, o seguinte. Eu já tive situações na minha vida que, por exemplo, eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque falta de comunicação clara minha comigo mesmo. De eu observar algum fato, alguma ocorrência, de vez eu ponderar sobre aquilo e ter uma comunicação sincera comigo, eu comuniquei comigo mesmo, e às vezes através dos pensamentos, ou independente, de uma maneira não tão clara que depois me prejudicou. Sendo que simplesmente se eu tivesse olhado para o fato que tá ruim e pensado, tá ruim, vamos mudar, o que tá ruim? É isso, eu conseguiria ter aceitado aquilo e vivenciado um novo processo. Mas por eu ter feito essas mirabolâncias ali, acaba que algumas coisas travam.
E só uma coisa agora que eu lembrei também. O que tem o do boliche? O que minha mãe falou do boliche? Eu sou atleta de boliche. Isso também. É isso. Como que Eu você jogo boliche, não posso dizer profissionalmente porque eu não vivo disso. Para tá. você dizer que você é profissional, normalmente se usa quando você vive daquele esporte. Sim. Mas eu jogo todo o circuito nacional, todos os campeonatos. Eu jogo pela seleção brasileira também. Já joguei, tenho medalhas sul-americanas, pan-americana. Caramba, como tenho que não é medalha profissional isso? Troca Torneio o das termo. Américas. E sou atual campeão brasileiro individual. Sou o atual campeão brasileiro, então... Se tem alguém que pode falar que é profissional, é o campeão brasileiro. Se alguém que pode falar que é profissional, né? Tem que ser Sim. campeão brasileiro. Gente, muito interessante isso. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta agora, que é... Qual que é o que vocês olham quando vocês vão criar uma nova empresa? Porque vocês fizeram isso algumas vezes. Então, o que vocês olham? É uma oportunidade? É um mercado? É as notícias falando, tem oportunidade lá ou aqui? Ou vocês têm um feeling diferente? Como que funciona esse processo? É muito análise de mercado, né? Análise da oportunidade, análise do momento. Então, a gente vive acompanhando o mercado, de como estão as tendências, né? E a análise do novo negócio, principalmente uma das coisas qual é o potencial de venda que tem desse negócio? Ok. Existe assim... cliente que está comprando isso? Ok. Isso tem gente que compra? Pô, tem gente que compra. Como que Então, você pode... como é que eu vou me posicionar, pegar esse negócio para que as pessoas comprem e que ele dê lucro? Porque todo negócio, a razão de ser de uma empresa, de um negócio, é ter lucro. Sim. Essa é a razão final. E para muita gente que escuta isso aqui, às vezes tem uma origem eticamente ou uma etimologia diferente do que a gente... A pessoa escuta lucro, ela acha que é alguma coisa ruim. Só que literalmente o lucro está mostrando para nós que existe alguém com um problema e você entregando uma solução e isso ainda sobra. É que o lucro, eu ouvi isso de um professor meu na faculdade, que ele falou o seguinte, essa frase marcou muito para mim, que é: uma empresa tem o dever ético de ter lucro. E por que ela tem o dever ético? Porque uma empresa que não tem lucro, ela é um problema para a sociedade. Por quê? Porque ela não vai pagar os seus fornecedores, ela não vai pagar o governo, os seus impostos, ela vai deixar pessoas sem pagar o seu salário, ela vai se tornar um problema para a sociedade, ela não vai cumprir entregas, ela vai gerar... Quantas vezes a gente já viu grandes empresas que faliram, que quebraram, quanto problema gerou? É bem comum até. Uma construtora, por exemplo, de repente está construindo vários prédios, quebrou. Quantas famílias ela deixou sem entregar a moradia? Quantas pessoas foram envolvidas? Entendi. Então, ela só funciona, ela só sobrevive tendo lucro. É a vida da empresa. Exato, O a vida da negócio empresa é o lucro. É o lucro. E eu queria complementar uma coisa que tu puxou, que é um assunto que não poderia deixar morrer, que é sobre comunicação, e até porque a Juliana exemplifique isso, que é em relação, por exemplo, à comunicação que ela usa com os clientes. Por exemplo, ela atende muito formatura. E aí ela atende desde o adolescente, os pais, o pessoal do colégio. E aí essa comunicação que vem desde da vestimenta. Então eu A gostaria que tu comunicação falasse não sobre isso. verbal, né? Então seria da questão do posicionamento, Como? da postura, do estilo de roupa que eu ou a minha equipe vai fazer uma apresentação, um atendimento para o cliente. Exemplo, formatura. Sim. A comunicação não verbal já começa em saber se eu vou atender primeiro os formandos, os adolescentes, que o foco da minha empresa, a gente é especialista em formatura de terceirão, a equipe vai com uma vestimenta. Para a reunião, para a apresentação para pais, já é uma outra postura, uma outra vestimenta, uma outra linguagem. E isso impacta, você acredita? Impacta, tipo assim, tem um impacto direto? Tipo, é nítido? Por exemplo, assim... Que aí tem a questão eles nos receberem... Da maneira que você se porta. Exato. Por exemplo, se ela vai... Abrir para... Então, a partir do momento desse impacto visual, comportamental, nos primeiros minutos ali de contato, já faz toda a diferença no andar da apresentação. É aquele negócio que você só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Depois demora para trocar. Né? Até tem como, né? Mas é meio que isso. Tipo, demora mais. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse pintado de palhaço com o cabelo vermelho aqui, vocês vão olhar pra mim e falar, ele é o palhaço. Porque eu tô me portando como eu quero ser visto. Então é meio que sobre isso. Você vai lá num grupo mais jovem ou num grupo mais velho,
dependendo de como que é as pessoas que você vai estar lidando, você tem que ter uma comunicação, vestimenta, postura diferente. É meio que isso, né? Que é o processo. Isso. Por exemplo, com as adolescentes, se ela for com traje, imagine ela chegar na frente de uma sala de alunos de 16, 17 anos, 18, e ela chegar totalmente formal. Assusta. Assusta. Agora chega um pouco mais informal, eles vão se conectar mais rapidamente. Então aí a linguagem também, tu pode falar mais com um pouquinho de gírias, alguma coisa que vai ter uma conexão maior. Conectar. Então entra a questão ali da conexão, o significado, que a gente falou do significado das palavras, também trazer significado onde venha a positividade e não o lado negativo da palavra. Sim. Então tudo isso é um estudo que com a prática, com a técnica, tu vai melhorando essa comunicação da equipe. Eu tenho até uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte: se vocês fossem, por exemplo, voltar no tempo e do nada tem vocês aqui com 10 anos, assim, vocês têm alguma mensagem para passar? E eu digo assim, por quê? Porque mais pelas pessoas que são muito jovens, e muitos jovens vão nos ouvir isso aqui, e para que essa mensagem assim, transborde na experiência deles de vida. Então eu gostaria assim, de ouvir de vocês, se vocês têm alguma mensagem para falar quando vocês eram mais jovens. Talvez algo que vocês tiveram que apanhar para aprender. Vocês têm alguma coisa que vem em mente? Eu vou compartilhar duas coisas. Primeiro, eu tive energia elétrica na minha casa com 13 anos de idade. E a primeira televisão eu tinha 14. Não tínhamos energia elétrica em casa. E o que eu quero dizer em relação a isso? Muita gente fica baseado na sua história de dificuldade, alguma coisa da infância ou da juventude, enfim, dificuldades que enfrentaram e não se desenvolvem, não correm atrás. E ficam reclamando daquilo, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive sorte. Eu nunca reclamei da minha história, a gente tinha dificuldade sim, eu levantava 4h30 da manhã para tirar leite, primeiro para poder estudar, para pegar ônibus, para caminhar 4 quilômetros a pé, com chuva ou sem chuva, para poder estudar. E todos os momentos da minha vida eu fui feliz. E eu não reclamo em nenhum desses momentos. Então, gente, o passado é o passado, faça a tua vida para frente. Então esquece aquilo que foi. E um outro momento para fechar que foi quando eu trabalhei num bingo. Num quê? Num bingo, vendedor de cartela, de bingo. Bingo, aquele que... Bingo! Isso, só que na época tinha as casas de bingo, não é da tua época, eu acho que tu não era nem nascido. Então tinha as casas de bingo como se fossem cassinos. Uhum. E aí a gente vendia as cartelas. Tipo então. o cassino permitido do Brasil da época. Exatamente, eram os bingos. Então eu fui vendedor de cartela, atendente de bingo, vendia cartela para os jogadores e tal. E eu era um excelente vendedor, então eu me coloquei desafios e cheguei num estágio muito bom de venda. E aí eu ganhava muita gorjeta, porque vendia, a pessoa ganhava o prêmio, dava gorjeta e tal. E inúmeras vezes foi oferecido para mim a oportunidade para eu ser o supervisor da casa. E eu, inocentemente, então na inocência que eu tinha, porém, uma inocência pela imaturidade, eu negava, porque eu falava o seguinte: não, eu não quero a vaga de supervisor porque eu ganho mais do dobro, o triplo, só nas gorjetas que eu ganho. Só que eu falar isso, eu estava menosprezando quem estava na vaga. Entendi. Sem entender, sem ser. Só que aí o que me leva, o que eu digo para gurizada mais nova? Cuidado, quando a gente é mais novo, muitas vezes quando a gente está conseguindo sucesso, a gente tem uma tendência à arrogância. Porque a gente é inocente. E muitas vezes, sem perceber, a gente tem arrogância sem perceber. Por exemplo, eu estava sendo arrogante sem perceber. Eu não queria ser arrogante, mas a forma que eu estava me se posicionou. Eu estava sendo arrogante naquele momento. Então, o que acontece para todos os jovens que estão tendo sucesso? Cara, cuidado com as palavras, porque você vai ter esse julgamento e aí você pode ter algumas barreiras a enfrentar por conta disso. Então, tem que cuidar mais ainda da sua comunicação. Cara, eu tenho uma pergunta assim para falar para vocês que... Vou dar um exemplo. Eu não me encontrei muito... Tipo assim, eu era um ótimo aluno, tá? Eu era uma pessoa que, por exemplo, na escola eu tirava ótimas notas, tá? Mas eu nunca olhei pra escola como se aquilo lá fosse o meu caminho. Quando vocês estavam na escola, o que vocês sentiam, assim, de estar naquele processo de escola? Vocês olhavam pra aquilo, tipo, não é isso? Ou, tipo, vocês estavam boiando, tipo, vou ter que fazer isso aqui é a direção? Como foi isso?
Eu sempre gostei muito da escola por causa da conexão e que eu podia fugir do trabalho da roça, né? Que era pesado. Sim. Então, aquele momento que eu estava lá, para mim, era de leve, né? Então, era bom Sim. estar na escola nesse sentido. E eu gostava de estudar, eu gostava de aprender. Eu me sentia que minha mãe batia muito nisso, né? Que o único caminho da gente mudar era estudando. Eu também particularmente gostava, mas é que assim, ó, vou dar um exemplo. É que eu nasci na área da internet. Então, vou dar um exemplo pra vocês. O professor ia levar lá um conteúdo de história. Chegava em casa e ia pesquisar, tinha 80 versões da mesma história. Então, tipo assim, eu ficava, mano, eu queria aprender de outra forma, não sei explicar. E depois, claro, né, hoje em dia eu tô ainda em processo de me encontrar, né, eu sou uma criança boiando, mas eu ia pedir esse processo. Você, por exemplo... Mas isso a gente passa com os nossos filhos. É? Esse pensamento... Tipo, eles... Porque a linguagem hoje nas escolas ainda está muito ultrapassada. O método de ensino, da forma... As Vocês sentem isso em crianças, os casa? adolescentes estão muito acelerados. Coisas que a didática não está acompanhando. Então, hoje a obrigação deles é estar estudando. Sim. É cumprir as regras, horário de entrada, horário de saída, a disciplina, né? Questão do uniforme. Então, isso é um ensino, é uma forma de ensinar a disciplina, a hierarquia, o respeito, compartilhamento, porque em questão de conteúdo, é só botar na internet que Eu você entendi vai... o teu ponto de vista. Apesar de a gente ter conteúdos ou conceitos que podem estar atrasados, ou enfim, a disciplina mantém. Então, você ir todo dia, você ir... fundamental, né? Outra coisa que a escola eu acho muito boa é porque é o melhor local para uma criança socializar. Vou dar um exemplo, aqui a gente somos 3 adultos, né? Para a gente fazer uma nova amizade ou conhecer uma nova pessoa na vida, ela é um pouquinho mais complicada do que na escola. Porque na escola todo mundo tem um assunto em comum, digamos assim. Então eu acho que para isso a escola é muito bom. Mas didaticamente também eu senti a mesma coisa, assim. Perfeito, perfeito. É ótima parte social, isso a escola é bem fundamental nisso. A gente sempre também incentiva a parte do esporte. Então, tem momentos que vamos pegar o nosso filho mais novo, faz futebol e precisa de atestado da base, da escolinha, de que vai faltar 2 dias de aula. Tem pais que, de repente, já não gostaria, tipo, não coloca num esporte... Para não perder a aula. Para não perder a aula. A gente já tem uma cabeça de ter essa harmonia, esse equilíbrio do esporte, porque o esporte sente na pele as emoções, que traz muita emoção do empreender, do ganhar, do dividir, do treinar, saber perder, do treinar, da disciplina, do compartilhamento. Ali tu sente, na escola tu tá trazendo o conteúdo, que são formas de aprendizado diferentes. Então, sensacional isso que vocês estão me falando. Incentiva. É bem interessante você compartilhar da tua idade mais nova, que ele pediu a mensagem, sobre o teu processo, né, de introversão e tal. Então, falar uma mensagem de quando tu era mais nova, né, eu acho bem interessante. Voltando da questão da infância. Aí que tá. A introvertida aqui deixa os extrovertidos tomarem conta. Já vem na parte da questão do se conhecer. Então, de criança, eu sempre fui introvertida, que é diferente de tímida. Tem ou extrovertido ou introvertido. Eu sou introvertida. Introvertida então, é tipo, você não tem medo de falar, mas tu não prefere falar. Não gosto de falar. Gosto de ficar no mundinho dela. Eu sou mais da escrita. E o extrovertido é botar a energia para fora, o introvertido é a energia para dentro. Então, aonde que esse autoconhecimento, você olhar para dentro, é o que traz os pontos de melhoria. O que eu preciso me adaptar para ter o convívio social, o convívio da profissão, de um trabalho, que a gente lida com pessoas. Então, o introvertido, ele prefere ficar num escritório, fazer projetos. O extrovertido já gosta de dar a cara pro público. Qual que é a mensagem? E é interessante, só para complementar com ela, que como é introvertida, é sempre essa coisa, a gente busca coisa que é muito interessante. Por exemplo, ela tinha uma crença, por exemplo, por causa da introversão, que ela não vendia. E como é que foi quando se colocou a vender? E ela achava que ela não era vendedora. Porque o vender, tu precisa se expor, né? Então, sim. Eu nunca gostei de me expor. E esse processo da venda fez eu estar sempre na liderança. Então, o desafio
de exemplo, quando eu chegava para apresentar um projeto, eu tinha que ter uns 30 minutos de concentração, preparação antes de entrar numa sala de aula e apresentar o projeto de uma formatura. E eu botava na minha mente... Por nervosismo. Que, e disposição, tu vai estar lá na frente, né? Então, isso tudo vinha a questão do bloqueio. Então, para quebrar esse bloqueio, eu botava na minha mente que eu ia lá ensinar o meu conhecimento e não vender. E foi aí o processo que foi tornando isso algo que tu natural falou é para mim. perfeito. Isso que tu falou é perfeito porque, vamos dizer, venda. A pessoa tem um problema, tu tem uma solução. Então essa forma, não é? Vamos dar um exemplo aqui, qualquer exemplo, um sapato. Pô, tu precisa de um sapato, tu tem dinheiro. Outra pessoa tem o sapato e não tem o dinheiro. Trocou os dois, sai feliz. Então é uma ótima maneira de ver. Uma outra questão que eu vi também é que o medo de falar em público, esse medo, ele abrange, tipo, muitas pessoas da sociedade. Então, você tá falando que você é uma ótima vendedora, mesmo sendo introvertida, é pra abrir a cabeça de muita gente que tá lá, tipo assim, pô, você pode ser um ótimo vendedor, cara, não tem a ver. Meio que isso, né? Perfeito. Só pra tu ver que na questão da infância, sabe, não sei se na tua época tu tinha isso nos aniversários, aqueles balões que estourava e caía brinquedinho, sim. sabe? Eu não participava disso. Não, era um nível de introversão altíssimo que eu ficava no lado dos meus pais e eu não ia lá com as outras crianças de forma natural, espontânea. Então, interessante isso. Então, esse processo do amadurecimento, eu comecei a trabalhar num consultório odontológico com 16 anos, então comecei a fazer brigadeiro com 14. Foi um processo que fui criando músculo para essa questão do empreender e também me expor para outras pessoas. Sim, antes de eu falar a pergunta que eu ia dizer, eu só vou dizer uma coisa. Cara, agora eu tenho certeza que eu sou extrovertido. Porque quando você deu exemplo das crianças, eu lembro de eu, tipo assim, embaixo do balão, empurrando meus coleguinhas, tipo, vou pegar esses doces, tá ligado? Muito interessante. E qual que é a mensagem que você vai dar pra quando você era criança? Que nós tínhamos pulado essa parte. Você tem alguma coisa que você pensa? Eu vou trazer como eu reforço para os meus filhos. Tudo que tu for fazer, dê o teu melhor. Independente em quê. Exemplo, eu comecei vendendo brigadeiro. Eu dava o meu melhor produzindo brigadeiro com 14 anos. Não que eu tinha um sonho de ser uma doceira, mas aquilo foi o que eu criei no momento para estar em movimento. E esteja sempre em movimento, que no caminho que tu vai encontrar realmente a tua missão de vida, tu vai se identificar com algo, porque se tu tá na inércia, tu não consegue achar saída. A natureza... Aí vem a ansiedade, vem as dúvidas, e quando tu tá no processo, no caminho, tu vai ajustando até, bom, aqui eu sou feliz, aqui eu consigo ajudar e todo mundo ganha. Sim, eu acredito que... Esse movimento deu o seu melhor. A natureza desse universo é o progresso, por isso que a gente, todos os dias, assim, ó, uma evolução. E, cara, muito interessante que você falou de dar o melhor, porque pensa o seguinte, você é uma pessoa que dá o melhor em tudo. Se daqui 10 anos tu tava lá fazendo brigadeiro, dava o teu melhor. Se depois de 10 anos você vai estar fazendo evento, o que você vai estar fazendo, se não o melhor? Dando o teu melhor, não é? Então, realmente, acho que isso aí, pô, encaixa bastante perfeitamente no que a gente tá falando aqui. Gente, eu acho que nós já estourou um monte do nosso tempo, mas não tem problema nenhum, porque essa nossa conversa foi, tipo, sensacional, de verdade. E uma outra coisa, pensa que tem é que assim, ó, os filhos de vocês, por exemplo, é uma outra coisa, porque eles têm acesso a vocês, né? Mas pensa que tem um monte de outros jovens aí fora que eles só veem o caminho da escola, só existe faculdade de ser empregado. Não existe outra coisa. Por quê? Porque a escola fala isso, os pais deles falam isso, então acaba que não enxerga outra coisa. Se vocês têm alguma coisa pra dizer pra esse jovem, pra ele desbloquear algo, ou talvez algum conhecimento que ele deveria buscar pra ele conseguir viver essa transformação? Porque de uma pessoa que veio lá da fazenda e você que tinha os pais que eram funcionário público, né? Pra pessoas que têm várias empresas, então, tipo assim, é um processo bem longo e distante e trabalhoso, né? Principalmente a mentalidade de quem tava lá no começo da vida de vocês pra agora é outra pessoa. Vocês têm alguma coisa? Eu acho que o principal é a pessoa sair e testar.
e fazer as coisas com vontade e testar, aproveitar a juventude e testar. Errar. Aquilo que ela acha, erra, faz parte do processo errar, mas estar em ação e ter atitude. Eu falo para os filhos o seguinte, olha, você fazer estudar, somente estudar, você vai estar igual a toda a manada. O que é que você faz? A manada é que vai tudo igual, tudo junto, a boiada, que vai tudo a mesma coisa, mesmo trote e tudo. Se tu tá O que falando- você faz a mais? O que você faz de diferente? Para que você saia na frente de toda essa manada ali na frente no seu processo. O que você está fazendo a mais que vai te diferenciar de todo esse grupo? Sensacional, porque se tu fazer o mesmo, tu vai estar no máximo empatando ali com os teus colegas, né? Você vai ser Caraca, o sensacional médio, você vai ser aquilo que vai estar sempre ali no médio, que é aquele que vai ter o seu empreguinho, o seu salário. Não tem nenhum problema, tá tudo bem. Mas se você quer se diferenciar, o que você faz a mais? É a mesma coisa nós empreendedores. Depois da escola, antes da escola. Sempre, sempre. O que eu estou fazendo a mais do que todo mundo está fazendo da minha idade ou as pessoas que eu me relaciono? O que eu faço a mais? Pode ser ler um livro, pode ser qualquer Pode coisa. Pode ser ler um livro, pode ser fazer uma aula de inglês, pode ser qualquer coisa. Pode ser criar um produtinho para vender. Vou testar isso aqui, vou fazer isso aqui, Ou vou fazer uma Que invenção. nem as meninas que fazem quadro, começaram a fazer quadro na escola pra vender e do nada virou um negócio. Tu viu? É isso. É isso, né? É isso. Esse movimento, coloque em ação. Né? Então, Sabe isso que por a quê? gente incentiva muito. Sabe por que eu acho que a nossa geração tá paralisada? Porque isso aqui, ele libera serotonina, e endorfina e dopamina no nosso cérebro, que são 3 químicos que são, claro, neurotransmissores ali e tal, que vão despertar a felicidade em nós. Então, a gente tá muito na busca pela felicidade. Então, se é pra ser feliz, pô, tá bem facinho aqui, ó. Liberando um monte de químico no cérebro. Aí agora o que as pessoas não percebem é que ler um livro é chato, fazer um produto pra vender é chato, construir uma habilidade é chato. Então, às vezes, não que seja, tipo, Na chato. verdade, é uma alegria a curto prazo, porque a alegria, ele tem é igual qualquer vício, né? Vício com doce, vício de droga, vício da tecnologia. É aquela alegria momentânea. A felicidade é o que tu vai construir para longo prazo. Duradouro. Tipo, a felicidade não é, Isso. parei de ver TikTok, tô triste, né? Isso. Eu te faço uma pergunta, por exemplo. Você, Leonardo, 20 anos. Hum? E você olha, vamos olhar o mais rico do mundo, o Elon Musk hoje. O que o Elon Musk tem mais que o Leonardo? Nada. Fisicamente nada. Ele tem 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas, 2 cabeças. 24 horas por dia. Não. Então, uma das coisas que eu tomei muito como inspiração na minha vida era olhar o seguinte. Nossa. Tá, mas tem alguém fazendo? Uai, eu posso fazer? Por que eu não posso fazer? Eu também sou capaz, eu também sou inteligente. Então, eu vou me desafiar. Vai ter coisa que vai ter gente que vai ter mais habilidade ou não, mas é possível sou capaz. fazer. Eu posso não ser tão perfeito quanto ele e fazer algo muito interessante. Por exemplo, eu jogo boliche e tecnicamente... Cara, você ainda joga... Eu não sou dos melhores tecnicamente, porém eu me supero no esforço, na concentração, no foco, Trabalha muito a mente. Né? trabalho a mente o tempo todo, me desafiando. E olha assim, pô, mas peraí, se eles podem, por que eu não posso também? Eu Sensacional. posso enfrentar isso, então não crie limites na sua mente. Gente, a gente tá aqui há bastante tempo e eu vou olhar pro olho de quem tá me assistindo e eu vou falar uma coisa. Erre, faça as coisas, às vezes o caminho é tedioso, todo mundo é capaz. Pega tudo isso aqui que a gente tá falando, volta, assiste de novo isso aqui, cara. Isso aqui tá cheio de conteúdo. Empresários de sucesso que vieram aqui se dispor o tempo deles sagrado pra vir aqui compartilhar com vocês. Coisas pra realmente, assim, ó, vocês mudarem de vida. Então, cara, não entendeu alguma coisa, volta e assiste de novo. Porque tudo que a gente conversou aqui é pra vocês entenderem que o processo é individual, o caminho não é tão legal, mas todo mundo é capaz. E se a gente quiser ser verdadeiramente feliz lá pra frente, a gente tem que começar a vivenciar esse processo desde já. Porque muita gente que tá assistindo nós teve a vida, tipo assim, eu não vou dizer fácil, porque eu não quero criticar ninguém. Mas, pô, hoje em dia, pô, vamos dizer que eu tenho um filho agora. Pô, esse cara vai ter muito mais uma dormida do que tu que não tinha nem TV, entendeu? Então as pessoas, por acharem que a vida é sobre achar as facilidades, acabam não vivenciando as dificuldades do... Pega um livro pra ler, aprende uma língua nova, faz um amigo ali novo.
E normalmente as melhores histórias da nossa vida que nós vamos contar para todo mundo são as superações que nós fizemos. Então, se você quer ter histórias, tenha de superação, que vai ser uma coisa que você vai contar pro resto da sua vida. Gente, E o melhor presente para o futuro é o foco no aqui e agora, no hoje. perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradecer a receptividade nesse local aqui, sensacional. Obrigada, De verdade. Léo, obrigada. Muito obrigado. Sucesso. Agradecemos e parabéns pela tua atitude com 20 anos. Tenho certeza que teremos um grande empreendedor pela frente aí, um grande exemplo. Muito obrigado. E, gente, para encerrar, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que falar que vocês têm que abrir uma página do Google agora e vocês têm que digitar noticiasdobem.gentv.com.br. Por quê? Porque a gente tá aqui no lançamento do portal da rede de Notícias do Bem. Para que Notícias do Bem, Léo? Eu vou te falar. Porque tudo nesse planeta tem fisicamente uma vibração, tá? E as notícias, não tô falando de notícias ruins, tipo, é ruim pra sempre, não. Mas se tu fica o dia inteiro deixando aquilo lá te consumir, você tá entrando em simbiose com aquilo, você tá se equalizando com aquele negócio ruim. Vou dar um exemplo, se a gente pega 5 pêndulos e coloca eles aleatoriamente se mexer, tu volta depois de 10 minutos, os 5 vão estar igualzinho. Ou seja, se você deixa ali coisas ruins tocarem você o dia inteiro, quando você volta ou quando você percebe, você tá naquilo, você tá naquela frequência ruim. Então, ó, Notícias do Bem, isso é muito importante. Fala de novo, noticiasdobem.gentv.com.br e siga nós no Instagram, que é TV Gente TV. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um beijo.